noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje nós iremos falar sobre o suicídio, em suas duas formas, suicídio consciente e suicídio inconsciente. Todos nós sabemos que suicídio inconsciente é quando alguém coloca fim à sua própria vida. Temos dois autores muito importantes dentro da doutrina espírita, que foram Chico Xavier e Ivone Pereira, que eles caracterizaram muito bem em suas obras a questão do suicídio. Nós sabemos que o suicídio são aqueles casos onde a pessoa não aguenta o peso da vida, ele acaba fugindo frente às provações e acaba colocando um fim à sua própria vida. Na verdade, os espíritos suicidas não são suicidas nesse plano, nessa atualidade que nós estamos. Eles já o foram em outras vidas e, novamente, eles estão colocando fim à sua própria vida. Aquelas provas que eles pensaram em passar, aquelas dificuldades que eles deveriam fazer melhor, os obstáculos que eles deveriam passar, na vida passada, eles vêm nesta vida e teriam de concluir outros pontos. Infelizmente, eles acabam fugindo, acabam vendo o que não está acontecendo ao seu redor. Seja pelas influências de espíritos dos nossos irmãos menos evoluídos, seja pelo fato de eles não acreditarem na reencarnação, acreditarem sim que a vida é finita, muitos deles, e a partir daí colocarem um ponto final às suas provações, eles acabam visualizando o suicídio consciente como uma forma de sair dessa vida e voltar para um local onde teria muita felicidade, onde todas aquelas dificuldades não existiriam mais. Mas em várias obras nós vemos que isso não acontece, meus irmãos. Por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no item 944, pergunta-se se algum tipo de suicídio seria desculpável aos olhos de Deus, onde o Espírito de verdade, ele nos explica que somente nos casos de loucura que é desculpável, ou seja, quando a pessoa está fora das suas faculdades psicológicas de consciência. O suicídio nunca deve ser uma porta a ser buscada. E nós sabemos que muitas vezes isso acontece pelos problemas de consciência, daquela fuga. Em diferentes obras, principalmente no livro Céu e Inferno, existe um capítulo que fala somente sobre o suicídio. E ali são narradas, através da psicografia, muitas histórias de espíritos que se suicidaram, onde eles dizem que frio, dor, desculpas, tristezas, amarguras, todas elas são potencializadas durante o processo do suicídio. E não raros são os casos onde esses espíritos suicidas, eles sentem os próprios germes comerem a sua carne, as dificuldades que eles estão. Também, na questão 957, no Livro dos Espíritos, também tem uma questão que fala sobre de que forma seriam as penas do suicídio. Elas variam de situação para situação, de encarnado para desencarnado. Não há um modelo de pena. O que há, sim, é o remorso. O que há são as dificuldades que o espírito aí sim visualiza, que não teria como passar e como subentender que isso seria algo melhor em sua vida. Ele acaba tendo o peso do arrependimento durante o suicídio. A mesma questão em diversas obras, e hoje nós vemos que o suicídio tem sido muito utilizado, porém, cada vez maior, as pessoas acabam utilizando e vendo que, como nós vivemos num mundo de provas e expiações, o suicídio ele tem sido algo largamente utilizado como forma de fuga. Mas conforme a ciência foi crescendo, conforme a ciência foi se especializando, nós notamos que existe um outro tipo de suicídio, que é o suicídio inconsciente. Ele sempre existiu. Nós que não tínhamos um nível evolutivo ainda necessário para entender como isso acontece. Foi escrito um livro em 1944 chamado Nosso Lar, através da psicografia de Chico Xavier. Esse livro depois foi transformado em um filme de um grande sucesso, aonde conta a história do próprio André Luiz, que era um médico sanitarista no Rio de Janeiro, e que ele passa 8 anos no umbral. Quando ele é resgatado pela equipe, existe uma pessoa chamada Ministro Clarencio, que conversa com ele após o questionamento do próprio André Luiz do por que a morte
chegou dessa forma e sendo ele conceituado como suicida. Ele relata que, quando você pensou, André Luiz, que sentimentos como raiva, ódio, melancolia, tristeza, ira, traição, pudessem degenerar o corpo, chegando a um ponto de dar uma úlcera e até mesmo potencializado por doenças venéreas. A medicina, ela vem nos falar das questões do cérebro. A psicologia nos fala da psicossomática, das dificuldades que ocorrem quando o cérebro não consegue uma solução e o corpo acaba demonstrando isso através das dificuldades. Meus irmãos, o suicídio inconsciente ele é incontestável, porque ele demonstra como nós estamos agindo, como nós estamos nos colocando perante as dificuldades. Hoje, o volume de suicidas inconscientes é muito maior. Na época, em 1800, na época dos livros dos Espíritos, que foram lançadas as obras básicas, era somente relacionado a drogas, alcoolismo, tabagismo. Nós não tínhamos essa noção evolutiva do suicídio sob a forma inconsciente. E hoje, nós sabemos que o maior mal da nossa sociedade contemporânea é a depressão. São os problemas relacionados à mente, onde o nosso corpo acaba sendo atingido. Doenças como câncer, doenças reumáticas, doenças que no fundo têm um apelo emocional e são as nossas dificuldades. Nunca foi tão claro a necessidade de nós fazermos nossa reforma íntima. Nunca foi tão claro a possibilidade de nós buscarmos remédios e eles não serem eficazes, já que os problemas são de ordem natural. Uma vez, Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vamos esquecer que nós estamos tendo uma abordagem espírita. Vamos pensar claramente. Alguém em sã consciência gostaria de não encontrar a felicidade? Alguém gostaria de terminar com a sua própria vida, seja consciente ou inconsciente, e depois ter que acertar essas contas no mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, já que aqui é uma cópia do mundo de lá? Não, meus amigos. O suicídio não deve ser uma porta a ser considerada. Nós temos que enfrentar, orar, fazer preces para que Deus, para que Jesus, através das suas equipes espirituais, nos deem força, primeiro, para nós entendermos, segundo, para nós termos força suficiente para buscar esse entendimento e podermos superar. O fardo nunca é dado maior do que as nossas forças. Então não sejamos infantis, não sejamos tão simplórios a ponto de pensar que o suicídio é algo que deve ser feito. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos entender as nossas dificuldades, vamos fazer a nossa reforma íntima, onde ódio, ira, tristeza, traição, ganância, problemas que a nossa mente traz, que acabam afetando o nosso corpo, não somente o alcoolismo, as drogas, não somente a comida em excesso, não somente aqueles fatores que nós consideramos como prejudiciais à saúde, mas sim, meus irmãos, vamos buscar através da leitura, do conhecimento, da caridade, do exercício do perdão, o apoio nas nossas famílias espirituais, como temas que nós já comentamos em várias vezes. Vamos fazer com que esse círculo, que não tem início, meio e fim, ele possa ser a base para a nossa vida. E assim nós possamos crescer e nos aperfeiçoarmos. Não pensemos no suicídio como uma saída, mas sim como algo a ser evitado, e passemos isso aos nossos irmãos, para que o suicídio inconsciente, que hoje está em muito maior número do que o consciente, possa ser extirpado da nossa sociedade. Muito obrigado, meus irmãos, e que Deus nos ilumine nessa provação. Muito obrigado.